Primeiro, Apóstolo Ricardo, vamos lá. Inaugurando, assim, no início do ano, já inaugurando um novo projeto. Isso aí. Me fala sobre café. Sobre café? Bem, porque vai ser café com apóstolo, né? Então, é isso aí. Então, para mim o café, Lu, é uma especiaria o café. O café é para muita gente como chá, como vinho. É uma questão de delicadeza. Quem aprendeu a tomar um bom café, quando chega um café ruim, meu Deus, é muito ruim, não consegue tomar. Então, para mim, existem algumas coisas assim que pessoas muito qualificadas, que têm muita sensibilidade, elas têm algumas coisas assim muito sensíveis com ela. Uma dessas coisas é o café. Outra coisa é chá, tem gente que gosta já de chá, né? Outras pessoas são muito sensíveis a vinho e outras coisas assim, né? Então, essa sensibilidade é muito grande. Então, todas as pessoas que eu conheço, assim, que são pessoas assim com muita sensibilidade, eles sabem degustar também coisas que tem essa sensibilidade. E a história da xícara? Sabe que essa xícara aqui, eu não sei de onde nós temos ela. Mas eu só sei que essa xícara aqui é a xícara que eu mais gosto de tomar. Talvez até por causa da cor, que é a minha cor favorita, né? E eu gosto do preto também, que dá um ar, vamos dizer assim, de café. Então eu gosto muito de tomar café na xícara. Hoje não tem café. Hoje não tem café. Hoje nós não estamos tomando café, hoje estou só tomando água. Porque o nosso assunto hoje é sobre jejum, vamos falar sobre jejum hoje. Muito bem. E estou, coincidentemente, nesse assunto, eu estou hoje já entrando no 6º dia de jejum. Então, entrando nesse 6º dia de jejum, estou só tomando água. Jejum, quando eu estou falando aqui, na verdade, aquilo que nós mais vamos falar hoje é de jejum completo. É de jejum só água. Nós vamos falar dos outros tipos de jejum também, eu acredito, mas vamos começar já com essa pergunta, então, os diferentes tipos de jejum. Então, jejum, na verdade, a gente precisa entender o que é o jejum, porque a gente precisa entender qual é o objetivo do jejum. Se a gente não entende o objetivo do jejum, a gente faz jejum sem ter muito objetivo. Algumas pessoas pensam que o jejum ele é uma forma de criar poder na vida da pessoa, de receber o poder de Deus, autoridade, o poder de Deus. Isso até pode acontecer como um subproduto, mas esse não é um produto objetivo principal do jejum. Na verdade, o jejum ele tem dois objetivos principais. Primeiro objetivo é conosco mesmo. O primeiro objetivo é com a gente mesmo o jejum. E qual é o objetivo com a gente? É o objetivo da gente ter autodomínio e autocontrole. Por quê? Porque comer é muito bom. Comer é alguma coisa que é um prazer para comer. Ou seja, comer não é só para matar fome, mas comer é uma coisa que nos dá prazer comer. Então, quando a gente come, a gente tem prazer em comer. Quando a gente decide não comer, a gente decide abrir mão de uma coisa que a gente tem direito. Deus vai te honrar por isso, porque Ele vai te honrar pelo teu sacrifício. Então, nosso resumo de por que jejuar. É isso aí. Os 2 pontos, né? São as duas coisas. A relação para com Deus e a questão da questão pessoal. Na verdade, eu acho que o jejum, e hoje, principalmente, eu creio que mais do que nunca hoje, nessa geração de millennials, o jejum seria uma das coisas mais importantes que tem, porque essa geração não precisou se sacrificar muito, não precisou abrir mão dos seus prazeres muito. Então, por isso que essa geração seria a geração que mais deveria de fazer jejum, porque nunca foram treinados para abrir mão, para se sacrificar. É o que a gente falou de bagagem, né? É isso aí. Isso aí que vai construindo. Então essa é a questão
fundamental que a gente tem. Essa geração é a geração que para mim, no meu entender, mais precisa por dois motivos. Primeiro motivo, ela cresceu sem precisar fazer muito sacrifício. A grande maioria dos pais hoje, eles dizem o seguinte: eu não vou deixar meu filho passar aquilo que eu passei. E com isso, dá muita coisa, muito regalia. As pessoas já não precisam fazer muita. As leis favorecem isso, impedindo que gente muito nova trabalhe, tudo. Ou seja, e hoje as condições, a qualidade de vida, de uma forma geral, está muito, muito simples. Então esse é o primeiro motivo que para essa geração, fundamentalmente, eu creio que deveria, especialmente, o jejum deveria fazer parte da vida delas. A segunda coisa é porque se tu pedir para alguém dessa geração que nós estamos vendo agora, da geração millennials, se tu pedir para eles fazer um jejum, é muito difícil essa geração fazer jejum. Eu tenho feito perguntas para muitos dessa nova geração, da geração mais jovem, e eles nem sequer pensam em fazer jejum, eles nem sequer pensam em fazer jejum de 2, 3 dias, né? Fazem jejum fraquinho, jejum de Facebook, um jejum de celular por um dia. Isso são coisas simples que não exigem um sacrifício muito grande. Então, para essa geração é muito importante. Vamos usar o exemplo aqui, que para mim é um exemplo principal e o maior exemplo de sacrifício que fez e que faz com que um discipulado perpetue. A primeira questão é a questão de Elias para com Eliseu. Elias para com Eliseu fez um discipulado fantástico, tanto que Eliseu fez mais que o dobro de milagres que Elias fez. Mas quando nós vamos para a terceira geração, que foi Geazi, nós vemos que Geazi recebeu praticamente o mesmo treinamento que Eliseu recebeu. Não foi um treinamento diferente. Eliseu foi muito bem treinado e Eliseu treinou muito bem Geazi, só que Geazi não correspondeu. E se tu vai olhar a história deles, existe praticamente uma só coisa de diferença entre o discipulado de Elias, Eliseu, e de Eliseu, Geazi. Eliseu precisou se sacrificar. Ele sacrificou quando Elias chamou ele sacrificou os animais, queimou o aparelho dele de trabalhar, ficou 20 anos junto com Elias, em alguns momentos estava junto, em alguns momentos ele estava separado, em alguns momentos Elias disse: agora tu não vais junto comigo. Passou as perseguições que Elias passou, tudo. Agora, nós vemos que é um ambiente de sacrifício, porque o Eliseu passou um ambiente de sacrifício junto com Elias. O ambiente de Elias foi um ambiente muito desafiador, de muitos desafios, de muito sacrifício. Agora, quando Geazi aparece na história, ele aparece na história na casa da Sunamita com Eliseu, e Eliseu pede para Geazi. É a primeira vez que aparece Geazi na Bíblia. O que nós vamos fazer para essa mulher que nos atendeu tão bem aqui e nos dá tanta coisa? Ou seja, nós estamos aqui no bem bom. E ali aparece Geazi. Ou seja, Geazi não se vê nenhuma história, nenhum momento que Geazi teve que ser treinado no sacrifício. E como Geazi não foi treinado no sacrifício, o momento que ele teve que abrir mão, que Naamã foi lá e ofereceu uma fortuna para Eliseu, e Eliseu disse que não queria, depois Geazi foi atrás, ele não estava preparado. Caráter não moldado, né? Isso aí. Porque o caráter é moldado no sacrifício, e essa geração millennials, ela praticamente, ela não precisou se sacrificar. Então o jejum serve para isso, para moldar o caráter. Quase que todas as pessoas na Bíblia, quando tu vê diante de grandes desafios, que Deus queria colocar grandes vitórias na vida das pessoas, primeiro ele precisava ver se a pessoa estava disposta, preparada, para que no momento do ápice, da glória, no momento da grandeza, no momento da dificuldade,
ele estivesse preparado. Jesus, começando com Jesus. Jesus, antes, foi o início do ministério de Jesus, ele foi batizado, e de batizado ele saiu para o deserto para os 40 dias. Moisés, antes das leis, antes de fazer toda a passagem para o deserto, antes de dar toda a grandeza que Deus deu para Moisés, Moisés fez 40 dias de jejum. Antes da grande vitória que houve com o povo de Israel, quando eles estavam prisioneiros, estavam como escravos, e chegou o caso da rainha Esther, o que ela disse: vamos todos fazer um sacrifício, ou seja, vamos todos fazer um jejum. Então, aquele momento é um momento, olha, vai ter momentos de desafio, e vocês precisam estar preparados para esse desafio. Como é que a gente pode estar preparado para grandes desafios? Através de jejum. Outra coisa, Daniel, né? Ele estava preparado. Daniel foi um homem que participou praticamente de 3 impérios, alguns dizem até que é 4 impérios diferentes, e participou no topo. Imagina, toda a cúpula foi destituída, e Daniel ficou no topo durante 3 impérios diferentes, passando, né, de um império, começando com a Síria, Babilônia, que vai para diante. Então, passando por esses impérios, por esses reinos, ele permaneceu no topo com gente que era oposição. Mas antes começou o jejum de Daniel. Então, essa questão pessoal é muito importante. Essa questão é chave para preparar a pessoa. Quando Deus queria dar um upgrade na rede apostólica, ele pediu para mim fazer 40 dias. Eu não estava preparado para fazer 40 dias. Eu tinha decidido pessoalmente que eu não ia fazer. Eu achava que eu não estava em condições, que a idade, que não ia ter condições de fazer 40 dias. Então eu estava muito tranquilo. Eu disse: deixa isso para as próximas gerações, né? Mas foi quando Deus me pediu, e eu estava orando para que Deus desse um salto, vamos dizer assim. Tu está subindo, diz agora Deus, porque na vida da pessoa, né, a pessoa vai subindo, mas tem momentos que tu dá um salto, que tu dá, é como que tu sobe um degrau. Quer dizer, isso demoraria muito mais tempo se tu fosse devagarinho. E eu estava orando por esse degrau, e daí Deus disse: eu quero que tu faça um jejum de 40 dias. Nós, na rede apostólica, estabelecemos o nosso modelo de encontro com Deus, onde a rede deu um salto incrível, cresceu, realmente multiplicou, não sei quantas vezes. Foi justamente depois desse jejum de 40 dias. Depois dali foi... Hoje, talvez muitas pessoas não sabem, são salvas, têm sua vida transformada, Deus fez milagre da vida dela como resultado disso, né? Isso. Então, quando uma pessoa quer dar um upgrade na vida dela, quando Deus quer preparar, quando tu quer subir, tu precisa estar preparado para isso. E esse, então, é o primeiro lado que eu falei da gente... Nós nos preparar. O jejum serve para nós, para a gente se preparar, para a gente estar pronto, porque quando Deus nos coloca, quando vem o desafio e quando nós chegamos lá, nós sabemos nos controlar, estamos preparados. Pessoa que não passou por sacrifício é uma pessoa que está muito na corda bamba. Quando chegar um momento desafiador lá na frente, quando chegar um grande desafio, pode cair fora. Por quê? Porque não precisou fazer nenhum sacrifício. E depois, muitas vezes, a soberba pode acometer a pessoa. Por quê? Porque ela foi tudo muito fácil para ela. Não pagou um preço. A segunda coisa é que eu falei, para com Deus. O que nosso jejum representa para com Deus? Algumas pessoas me perguntam assim: Ricardo, então quando tu estava orando, estava 40 dias, estava orando todo o tempo, e sabe, as pessoas que não têm experiência do jejum muitas vezes não entendem uma coisa muito importante, que é que quando tu jejua, tu fica muito fraco, né? Tem pouca energia, e essa pouca energia que tem, se tu ficar falando, quando tu fala, tu consome muita energia, muita energia. E mesmo quando tu está lendo, por exemplo, quando está em jejum e está lendo, é muito difícil ficar lendo. A gente lê uma página, daqui a pouco pensa sobre o que eu li. A questão da memória. A memória, na verdade, no meu jejum de 40 dias, a minha maior preocupação era
Depois, quando chegou um tempo, se eu recuperaria a memória, porque eu já não lembrava mais o nome das pessoas. Por quê? Porque a memória, o cérebro exige muita energia. Então, toda atividade cerebral, ela consome muita energia, ela cansa muito, né? Porque pessoas que trabalham muitas vezes em tomar decisões, escritório, às vezes são mais cansadas, estressadas que pessoas que trabalham com trabalho manual duro. Por quê? Porque o cérebro consome muita energia. Então, quando a gente está falando muito, está se desgastando muito, orando, lendo, não consegue fazer muito isso, ok? Quem conseguir fazer, consegue. Então, é um momento bom, sim, de orar, um momento porque a gente se torna extremamente sensível no jejum. Essa é a coisa mais tremenda. A gente está falando sobre e comendo chocolate aqui do teu lado. Isso te afeta ou não? Não. Como que é essa então, do cheiro? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre sensibilidade, que a pessoa, quando jejua, ela fica hipersensível. Ela fica hipersensível em tudo. Fica sensível fisicamente, fica sensível emocionalmente e fica sensível espiritualmente também. Por quê? Porque toda a energia está voltada para outras coisas. A energia de consumir o alimento é muito grande. Então, essa energia não existe hoje. Esse consumo de energia para os alimentos não existe, então a energia fica concentrada para outras coisas. Então, a gente consegue perceber muitas coisas. Por isso que muitas vezes, a pessoa que faz um jejum um pouco mais prolongado, ela fica mais sensível às temperaturas, por exemplo, né? Ela sente muito mais frio e muito mais calor, né? Quando ela está jejuando, não digo um jejum pequeno, mas um jejum mais prolongado. Normalmente, as pessoas que fazem um jejum mais prolongado, elas têm muita propensão de emocionalmente se irritar e ir aos extremos. E inclusive uma das coisas que precisa se cuidar muito, que nós vamos falar um pouquinho adiante, é sobre o estresse do jejum, porque o jejum pode causar depressão, justamente em função das condições todas, e a pessoa se torna muito sensível. Eu vi pessoas que tiveram que parar o jejum por causa que ficaram com depressão. A sensibilidade, ela aumenta muito. E por isso a sensibilidade espiritual aumenta muito também. E nós estamos falando da segunda questão, para com Deus. E quando, então, tu jejua, tu te torna muito mais sensível espiritualmente, consegue perceber as coisas, o que está acontecendo. Se tu entra num ambiente, o ambiente está carregado, tu percebe direitinho. O ambiente espiritual também tu percebe. Mas, vamos dizer assim, é limitado porque tu está tu tem pouca energia. E tendo pouca energia, tu tem pouco tempo, pouca disponibilidade para isso também. Então, muito cuidado, porque as pessoas no jejum, né, ficam muito sensíveis em todas as áreas, e a gente tem que... Isso pode ser bom e pode ser ruim também. Tu me fizesse a pergunta, que está tomando café aqui do meu lado, está comendo chocolate, se isso interfere ou não. Na verdade, a gente tem que entender o processo do jejum. No primeiro e no segundo dia, e talvez um pouco no terceiro, interfira. Por quê? A gente está acostumado a comer. O corpo, quando falta energia, ele pede comida. Ele necessita comida porque ele tira energia da comida que nós comemos. O que acontece é que quando tu para de comer, o corpo precisa começar a tirar energia das tuas gorduras e tira energia também da massa magra. E aqui é importante entender, quando faz jejum, existem duas coisas que acontecem. Se tira energia da gordura e da massa magra, quase 50-50. Então, quem faz jejum perde gordura, mas não só perde gordura, perde massa magra também. E isso é muito ruim. Então, quem faz um jejum muito prolongado, chega no fim do jejum, tem gordura sobrando ainda, e consumiu muito da musculatura do peito, da musculatura dos braços, das pernas. Ela consumiu a musculatura, que é a massa magra, e ainda tem gordura sobrando. Por quê? Porque muitas vezes ela vai consumindo, como eu falei, vai consumindo das duas, 50-50, mais ou menos. Então está sobrando gordura. Diz, mas como é que eu não emagreci? Como é que não saiu mais massa, né, gorda? Como é que não saiu mais gordura? É porque consumiu a massa magra. E aí tem que cuidar. E isso é um conselho que eu quero dar. Ninguém nunca me deu esse conselho e não vi escrito em nenhum livro.
Mas depois de um jejum prolongado, durante é quase impossível fazer, mas depois eu aconselho a pessoa a fazer exercícios que desenvolvam a musculatura novamente. Normalmente, depois de um jejum prolongado, tu não tem vontade de fazer exercício, por quê? Porque tu tá com a musculatura muito deficiente, então, muito debilitada. Mas justamente aí é que tu precisa te esforçar para retomar a tua musculatura. Então é importante isso, porque a pessoa que jejua muito e não fizer exercício de musculatura, ela acaba depois retomando a gordura, que nós vamos falar sobre isso, e ela não retoma a musculatura, porque ela não faz exercício e a gordura volta naturalmente. Como eu estava falando, no primeiro e no segundo dia, o corpo ainda está dizendo, eu quero comida, eu quero comida, eu quero comida. Teu estômago ainda está dilatado e ele está pedindo, está vazio e ele está pedindo, eu quero comida, comida, o corpo está pedindo, eu quero comida, comida. E quando não vem comida, o corpo precisa de energia, então ele volta. Agora faz uma reversão no processo e em vez de tirar energia da comida, ele tira energia do corpo. Como eu falei, da gordura e da massa magra ao mesmo tempo. Aí que está o grande segredo que tem. Porque quando os 2, 3 primeiros dias são onde o corpo está pedindo comida. Porque ele ainda está te querendo comida, te querendo a energia da comida. Mas quando tu já fez a reversão, e a gente chama esse processo, um processo cetogênico, que o corpo parou de tirar energia da comida e começa a tirar energia do teu próprio corpo, da própria gordura, da própria massa magra, então tu não sente mais fome. E daí, depois do 4º, 5º dia, normalmente, quando chegou o 5º dia, estabiliza, e daí tu não sente mais fome. Vamos dizer assim, as pessoas podem estar comendo ao meu lado, eu não tenho problema, porque eu não tenho fome. Você prepara refeições também? Hoje ainda fiz a refeição, fiz comida aqui, né, em jejum, porque já passou do 5º dia, então eu não tenho problema nenhum. Mas uma coisa, não é que simplesmente a gente não tem fome. Fome, realmente, ela vai embora, ela desaparece, porque o corpo está se abastecendo de energia, o estômago praticamente, uma parede do estômago se junta com a outra parede, o estômago ele não está mais dilatado, ele fecha o estômago, e nesse momento tu não sente mais fome por causa disso, né? Tu entrou no sistema cetogênico, o teu corpo se tornou cetogênico, que a gente fala, e quando isso acontece, tem muitas coisas que as pessoas não sabem. Primeira, tu começa a ter mau hálito. No processo de cetogenia, né, quando tu começa a se tornar cetogênico, tu começa a ter mau hálito, porque esse processo gera mau hálito. Então, quem faz jejum tem que cuidar muito, porque ele talvez não perceba, mas as pessoas que estão ao lado dele percebem. Então, ele tem que escovar os dentes mais seguido, tem que cuidar, porque esse processo cetogênico gera mau hálito. Segunda coisa, a transferência de tirar a energia do alimento para o corpo, esse momento, essa situação, quando acontece isso, quando o corpo não está recebendo alimento e ele precisa começar a tirar energia da própria gordura, do próprio corpo, esse processo gera dor de cabeça. Então, normalmente as pessoas começam a ter dor de cabeça no final do primeiro dia, no segundo dia, que normalmente é o pico da dor de cabeça. No terceiro dia menos, quarto dia praticamente já não tem mais. Por quê? Porque o processo cetogênico aconteceu, ou seja, agora o corpo já estabilizou, então muita gente para de fazer jejum e não faz jejum por causa que tem dor de cabeça. Mas isso acontece só no final do primeiro dia, no segundo e um pouco no terceiro. Os outros não têm. Os outros não têm dor de cabeça, desaparece. Nesse caso, eu estou no segundo dia, terceiro dia, posso tomar um remédio? Então, eu aconselho tomar, né, um remédio, alguma coisa que acaba com a cefalia, tá compreendendo? Porque às vezes é tão alta que a pessoa não aguenta e ela até pensa em desistir do jejum. Eu aconselho, toma um ibuprofeno, alguma coisa que não venha dar problema no estômago. Por exemplo, se tomar aspirina é ácido, então vai causar problema no estômago. Então eu aconselho tomar
alguma coisa, toma um comprimidinho, né, para passar a dor de cabeça e passa mesmo, tá entendendo? E não vai comprometer o teu jejum, tá compreendendo? Na verdade, vai facilitar para que tu não sofra esse problema de dor de cabeça, que é um problema realmente sério. Tem gente que realmente desistiu de fazer jejum por causa da dor de cabeça. Então eu aconselho, né, quem tem dor de cabeça, toma no meio ali, olha, chegou a dor de cabeça, está no alto, pega um ibuprofeno, toma. Quando a gente está acostumado a fazer jejum assim, mais longo, não uma vez por ano só, mas quando tu está acostumado, de 2, 3 meses, tu faz um jejum mais prolongado, de 4, 5 dias ou mais, então essa dor de cabeça já não passa mal. Não, a dor de cabeça já não é mais tão intensa, porque o corpo se acostumou com ela. O corpo está acostumado com ela, tu já não sente mais essa dor de cabeça. E depois do 5º dia, tu não tem mais fome. Mas tem outra coisa. Comer é muito prazeroso. Comer é um prazer, não é apenas uma necessidade. Comer é um prazer. É um prazer. Então, quando tu come, tu tem prazer. Então, quando tu fica muito tempo sem comer, e tu fica com saudade da comida. Não é fome, é saudade da comida. E por isso as pessoas brigam comigo e dizem, eu não te entendo. Porque eu, na verdade, em algum momento, eu gosto de cheirar a comida. Meu Deus. E abriu o apetite para mim. Não, eu gosto de cheirar a comida porque só cheirando a comida, tu já te satisfaz a tua saudade da comida, tá compreendendo? Só isso não abre o apetite porque o estômago está grudado no outro. Essa questão do estômago tá grudado. Daí você terminou o jejum, aí tem um processo, né? Claro. Você não pode sair, marcar um churrasco logo depois. Deixa eu te contar uma. Primeira vez, eu não sabia isso. A gente vai aprendendo, quer dizer, são 40 anos estou fazendo jejum, então tem uma caminhada. Mas as primeiras vezes, eu me lembro, fazia jejum em 3 dias, eu me lembro como se fosse hoje. Me convidaram para mim, depois de 3 dias de jejum, né, eram as primeiras vezes que eu estava fazendo jejum, me convidaram para ir comer um churrasco. Meu Deus. E eu disse, isso foi um presente de Deus para mim, me convidaram para ir comer um churrasco, 3 dias sem comer, e para fazer... E eu fui todo feliz de comer o churrasco, e logicamente, né, dá um pouco, 3 dias não é tanto assim, dá um pouquinho, né, de desconforto. Mas quando se faz um jejum mais prolongado, precisa se cuidar muito quando se retorna à alimentação. Então, eu vou dizer algumas coisas que eu aprendi, né, nessa caminhada tona, porque já fiz jejum de 3, 5 dias é normal, mas 7 dias, 12 dias, 21 dias, 40 dias... E com cada experiência a gente vai aprendendo alguma coisa. Quando eu fiz jejum de 21 dias, ainda eu não tinha toda essa clareza. E comi mesmo que eu fui, o primeiro dia comi assim, comidas mais leves, um pouco, né? Detalhe, a gente está falando do jejum completo, só não, água, né? O que eu estou falando, o que eu estou falando, jejum só água. Depois nós vamos falar de outras coisas, mas... quando eu fiz 21 dias, eu não tinha muita clareza dessa questão de parar do jejum ainda. E daí o que acontece? Eu comi, mas eu não cuidei, eu não busquei muita orientação sobre isso. Eu comi batata, arroz, até no primeiro dia comi um pouco de feijão, inclusive. E depois de 21 dias. Na verdade, aquele jejum não tinha sido 21 dias, foi 50, porque eu fiz 10 dias de um dia, eu só almoçava, só comia no almoço. Depois eu fiz 10 dias de 2 dias, sempre de 2 em 2 dias eu almoçava. E depois eu fiz 9 dias de 3 em 3 dias. E daí eu passava 3 dias, almoçava, passava mais 3 dias, almoçava, passava mais 3 dias, almoçava, e daí eu entrei em 21 dias. Na verdade foram 50 dias ao todo esse processo, né? Então, quando eu terminei esse jejum mais prolongado de 21 dias, eu não tinha muita orientação. Eu tive 1 semana de diarreia. Meu Deus do céu. Mas não uma diarreia qualquer, uma diarreia dolorida, muito estômago todo virado. Na verdade, o término do jejum foi pior que o jejum. E então, quando eu fiz o meu jejum de 40 dias,
E daí eu fui numa nutricionista conversar com ela. Ela ficou apavorada, nunca viu alguém fazer 40 dias sem comer, só com água. E daí, mas minha esposa já tinha ido lá, Eneida, e já tinha preparado. Olha, meu marido vai vir aqui, vai vir com 40 dias de jejum, vai querer saber a dieta para retomar. Assim, né? Ela ficou um pouco... Tem estudo para isso, assim, específicos para quem sai de 40 Então, dias? não, eles não têm. Na verdade, isso é muito, vamos dizer assim, é uma coisa muito inédita, tá compreendendo? É Porque uma exceção das uma coisa... Por exemplo, quantas pessoas, vocês que estão nos escutando aí, quantas pessoas vocês conhecem que fizeram jejum de 40 dias, só água? Então, talvez pode contar 1, 2, 3 pessoas que vocês conhecem, né? Mas, então ela me fez uma orientação, porque eles não aprendem sobre a questão do jejum, mas os nutricionistas aprendem porque, na verdade, no hospital, pessoas que estão em coma, por exemplo, às vezes pessoas estão em coma 1, 2 anos, não botaram nada no estômago. E eles precisam agora retomar a alimentação dessas pessoas. E daí, como é feito isso? Então, o primeiro dia, e foi fantástico, eu não tive absolutamente, depois de 40 dias, nada, eu saí do jejum, foi espetacular, nenhuma dor, nenhuma diarreia, nem o vômito. Quando eu terminei 21 dias, falei que tinha diarreia, mas tinha vômito, vômito, foi uma coisa assim muito ruim. Mas com 40 dias, qual foi a orientação? Primeiro dia, só suco de melão, melancia e maçã. Então, fiz suco com água, melão, melancia e maçã. Esse eu passei o primeiro dia, depois de 40 dias. E passou bem, não? Muito bem, otimamente, a energia começou a retomar. O segundo dia, podia tomar isso aí também. E agora fazer uma sopa só com arrozinho e batata, né? Sem carne e batida no liquidificador, bem aguada, né? Então o segundo dia foi essa, tanto meio-dia quanto de noite, foi essa minha. E já no terceiro dia podia botar um pouquinho de uma carne dentro, né? Mas pouca coisa, e depois bater também no liquidificador e comer assim para dar um gostinho de carne, né? Daí depois vai batata, arroz, depois do terceiro dia o estômago começa a voltar em batata, arroz e assim por diante, né? Então eu aconselho, quando alguém quer fazer um jejum prolongado, cuide muito quando termina o jejum, porque o jejum é uma questão muito, que ele afeta muito o estômago, né? E na verdade tem pouca gente que escreve sobre essas coisas, na verdade pouca gente que fala, porque pouquíssima gente tem experiência também. Então, mesmo que seja um jejum menor, de 5 dias, 7 dias, 12 dias, né? É bom retomar com muita calma, né? Com suco, com uma sopinha, bem tranquilo, para que não causa problemas, né, no estômago e que o término do jejum seja pior do que o próprio jejum, né? Sim. Uma das perguntas no Instagram foi questão de suplementos, vitaminas. Então, se é necessário, se não é necessário, como que você viu ao longo dos anos? Então, para isso, nós temos que falar dos tipos de jejum. Logicamente que o corpo, quando a gente está em jejum, ele sente deficiências. E a pessoa tinha deficiências antes, essa deficiência pode causar. Eu me lembro quando eu fiz um jejum prolongado, bem grande. Depois do jejum, faltou potássio para mim. Eu caminhava 20 metros e me dava cãibra. Eu passei umas 2 semanas, eu não podia caminhar, não podia fazer nada muito sério, porque era cãibra uma em cima da outra. Então, tive logo depois do jejum, comer mais banana para voltar o potássio, né, coisa e tal. Agora, uma coisa aqui, um parênteses aqui, que, na verdade, esse jejum coloca praticamente todas as atividades, todo aquilo que tu tem, as tuas em dia, por exemplo, se tu fizer um exame de sangue, depois do jejum, vai estar praticamente perfeito. Nossa, que lindo. Se alguém quiser, inclusive um pessoal
que trabalha mais com medicina alternativa e com eles dizem o seguinte, eles têm a cura pelo jejum. É como uma limpeza? É como uma limpeza, exatamente. Tu limpa. A gente fala muito de reset. Exatamente, é um reset que tu faz do teu organismo. Tu limpa e coloca quase que todas os indicadores de saúde, tu coloca em dia. Então por isso, esse é um motivo que é muito bom. Tem que cuidar muito. E nós não falamos sobre água ainda. Isso, da temperatura, eu ia chegar nisso. Você falou antes da sensibilidade de temperatura e sensibilidade da temperatura da água. Então, o jejum é importante, no jejum é importante cuidar uma coisa fundamental. É a água. A água é o segredo de todo jejum prolongado. É uma coisa que eu acho que ninguém pensa, né? Normalmente as pessoas nem têm ideia, porque elas vão tomando água e não tem uma orientação muito clara, né, como a água. A água, para mim, é o segredo de todo jejum prolongado. Por que a água é jejum? Porque a única coisa que praticamente tem contato contigo é a água. A única coisa que entra é a água. Então, número 1, a água não pode ser nem muito fria, nem muito quente. Muita gente toma água gelada e coisa e tal, porque normalmente se faz jejum no verão. Jejum no inverno é um sacrifício dobrado, porque o corpo exige muita energia. Para o aquecimento. Para o aquecimento. E então, quem jejua prolongado no inverno, esse é campeão mesmo, porque é muito difícil. E depois também passa muito frio, porque ele sente frio dobrado, né, quando em temperaturas muito frias. Ele sente, o frio fica muito intenso. Então, normalmente, todos os meus jejuns mais prolongados que eu fiz sempre foram no verão. Sempre foram no verão. Então, a gente precisa tomar água. A água precisa tomar. Por que precisa tomar água? Não é uma questão que eu quero tomar água, nem que eu, por exemplo, vou tomar água quando eu estou com sede. Não. Quando se faz jejum, não se toma água quando se está com sede. Se toma água porque se precisa tomar água. E mesmo que eu não estou com sede, eu preciso continuar tomando água. Por quê? Tem uma coisa muito importante que isso quem faz jejum longo precisa cuidar fundamentalmente isso. Que os rins secam. Os rins precisam de água para funcionar. Por exemplo, o estômago, se não tem comida, ele para, né, de gerar e para de funcionar, principalmente para de jogar os ácidos que tem ali e tudo mais. E depois, quando volta a comer, ele volta a funcionar. Normal. O rim não é assim. O rim, se faltou água, se faltou líquido no rim, os rins param de funcionar, eles secam e não retornam mais. Eles secam o rim e a pessoa morre. A pessoa morre porque os rins secam e acabou, né, toda a função renal, que é de limpar o sangue, tudo isso acabou. Então, não é uma questão de querer ou não tomar água. Eu não aconselho ninguém a fazer jejum de mais de 3 dias sem água. Essa era uma pergunta também. Mas completo sem água até 3 dias. Até 3 dias. Essa é o limite máximo que eu aconselho, porque pelo que eu entendo na medicina, 3 dias é o limite que os rins eles suportam, né? Mais de 3 dias não. Então, quando está tomando, eu tive até uma experiência num dos jejuns grandes que eu fiz. Eu estava no 28º dia, e quando eu estava no 28º dia, eu tomava água e vomitava água. O corpo não aceitou mais, o corpo dizia, eu não quero, eu quero outra coisa, né? E eu tomava um gole e vomitava aquele gole, não descia. E eu estava querendo fazer 40 dias, e estava no 28º dia. Nesse caso você interrompe e vai para... E daí eu disse para mim mesmo, se amanhã o corpo não aceitar água, eu tenho que interromper. Né? Mas graças a Deus, no outro dia o corpo aceitou a água, né? No
39º também não aceitou água. Mas daí eu disse, só falta mais um dia, daí completei os 40 dias. Então, a água é o fundamento. Segunda coisa, precisamos cuidar muito da água. Primeiro lugar, a água que se toma, o pH da água que se toma. Por quê? Porque o teu estômago, por natureza, é ácido. Então, só tem ácido no estômago, não tem nada. O teu estômago já está com muita acidez, já está corroendo, quem sabe, as paredes do estômago, né? Com possibilidade de gerar uma gastrite, alguma coisa assim. Então, tu precisa neutralizar essa acidez estomacal. Para isso, seria importante tomar uma água com pH mais alto. E pH mais alto é acima de 7, né? pH 8, 8 e pouco, que é o melhor, mais adequado. Então, se a gente vai pegar água, né? E com isso também, normalmente a água com gás, ela também, ela neutraliza o pH ácido do estômago. Nossa, então, bem ao contrário do que eu imaginava. Não, então é importante a gente, quem conseguir tomar água, né, com gás, é bom para isso aí. Então, água com pH alto e com gás. Depois de um tempo, tu não consegue mais tomar água com gás, que tu enjoa a água com gás. Tem gente que consegue tomar direto, né? Segunda coisa, com o tempo, a água fica... Tu enjoa de uma água, tu fica tão sensível com a água, Lu, tão sensível, que, por exemplo, tu pega uma garrafa de meio litro, uma garrafinha, que tu toma direto assim normalmente. Depois tu não consegue mais tomar muito. Os primeiros dias tu consegue tomar 3 litros, 2 litros, 4 litros. Depois do tempo tu não consegue mais tomar. Tu tem que enfiar água, tu tem que ir tomando gole por gole para entrar água. Mas o que é importante é que tu te torna tão sensível, a questão da sensibilidade que nós falamos, tu te torna tão sensível que a hora que tu tomou água e deixou a garrafa parada ali, meia hora, aquele contato que a água teve com a tua boca, levou bactérias, levou germes, levou... E você já sente a diferença. Tu sente assim, em meia hora tu percebe a diferença a tal ponto de tu vomitar água se tu tomar ela. Meu Deus. Então, o que tu precisa fazer é ter potes pequenos e tomar e não ficar parada a água. Ou seja, botar a água, se está numa garrafa, botar numa xícara e tomar da xícara, ou num copo, vai tomando devagarinho, porque senão tu vai ter... Tu percebe direitinho, a água estragou, realmente, tu percebe a água está estragada, parece uma água saloba, de tanta sensibilidade que tu tem. Agora, tu pediste a temperatura, né? Isso eu ia chegar agora. É por causa do gasto energético? Ou não, do frio exatamente. Água quente, água gelada? Então, água quente no chuveiro, por exemplo, ela te baixa a pressão. E o que acontece com a pressão durante o período, né, a pressão tende a baixar. Por quê? Porque a pressão do corpo ela funciona com água, no meio líquido. Todo o sistema hormonal funciona no meio líquido, ele precisa estar muito aguado. Quando começa a faltar água, né, no corpo, baixa a pressão normalmente. Então, se tu tomar água, tu consegue manter a pressão. Esse é um segredo muito grande. Ou seja, para não baixar a pressão, é tomar água. Segunda coisa, como tu tem uma tendência natural de baixar a pressão, o banho quente baixa a pressão naturalmente. Mesmo a pessoa normal, se ela tomar um banho muito quente, né, vai numa água termal, fica muito tempo ali, ela sai meio com a pressão baixa já. Então ela não pode tomar banho muito quente, que ela vai se sentir mal, vai tontura, isso aí, pode até desmaiar, né? Eu, quando fiz um jejum, eu me lembro, eu não entendia muito disso, então tomava banho. Eu tive 3 quedas de pressão no jejum, uma vez de 12 dias que eu fiz, e 3 quedas de pressão que eu não vi nada, escureceu tudo na minha frente, eu tive que parar e me deitar. Por quê? Porque eu não tinha o entendimento da água.
Então precisa... E algo que parece tão simples, né? E não é. Precisa tomar água, por vários motivos. Então, a pressão continua boa se a gente tomar água. Então, não pode tomar banho quente, porque se tomar banho quente, vai jogar a pressão para baixo. E a pessoa vai ter mal-estar. E isso, a pressão, por natureza, no jejum já baixa. Então, não pode piorar essa situação. Mas não pode tomar banho muito frio. Por quê? Porque o corpo tem pouca energia. Ele vai usar muito para aquecer. Isso aí. Então, ele vai, tu também que fica ali no meio termo. E a mesma coisa é bebendo. Se tu tomar água muito quente, o corpo ele vai fazer um trabalho para esfriar a água, tá compreendendo? Ele vai ter uma tendência de baixar a pressão. Se tu tomar água muito fria, o corpo vai ter que aquecer aquela água que tu tomar. Então, tu vai gastar energia para aquecer a água que está tomando. E vai ser menos prazeroso. Então, normal não pode ser também temperatura tão normal, porque senão ela estraga aquele gosto que eu te falei muito rapidamente, né? Então, já sente, percebe logo. Então, a água, a temperatura da água é fundamental. O segredo, um dos segredos do jejum é controlar a água. Tanto a água de fora, quanto a água que a gente toma para manter aqui, que precisa ser mantido. Questão da mente, fica mais atenta? Tipo, você percebe as coisas mais rápida ou por causa desse gasto energético, às vezes... A gente falou um pouco da memória, né? Mas eu tô falando dessa rapidez no raciocínio, assim. Não. Lembra, a gente fica mais sensível. Mas, como eu falei, a memória consome muita energia. Muita energia. A memória consome muito. Então, nos jejuns prolongados, qualquer pessoa percebe que ela começa a perder a memória. Essa é um detalhe muito importante. Eu, inclusive, fiquei uma vez com medo que não ia voltar, porque eu olhava para uma pessoa, não lembrava mais o nome dela, não sabia quem era. E como a gente não tem experiência, ninguém ensina isso pra gente, depois volta, quando o cérebro recebe energia de novo. Volta, não volta no outro dia já, mas 1, 2, 3 semanas depois retoma isso. Mas a memória, vou dizer assim, essa capacidade de pensar, de raciocinar, tu não tem energia, tu precisa de muita energia para isso. Agora, nós não terminamos o assunto, Lu, quando eu falei o que representava o jejum para Deus, o nosso jejum para Deus, o segundo ponto. E isso é um ponto muito importante, porque quando tu tá fazendo jejum, tu tá fazendo o quê? Tu tá mortificando a carne. Tu tá dizendo não para uma coisa natural, que tu poderia fazer, que não é pecado. Ou seja... Por livre escolha. Por livre escolha, isso é muito importante. Então, tu tá tendo um domínio próprio muito grande. E se tu domina sobre uma coisa que tu pode fazer, mais fácil tu vai dominar sobre uma coisa que tu não deve fazer, tu não deve pecar. Então, tu vai ter domínio sobre isso também. Então, quando nós falamos sobre isso para Deus, agora Ele percebe na tua vida que tu tá mortificando a ti mesmo. Logicamente, quanto menos eu, mais de Deus, tá compreendendo? Então essa é a lógica, não é uma lógica que porque eu vou fazer jejum, eu vou agora ter algumas habilidades sobrenaturais, não. É uma questão de abrir mão de si mesmo e com isso, logicamente, tu te torna mais preparado e Deus ele mostra uma confiança maior porque tu tá te mortificando para te encher dele e com isso, logicamente, automaticamente tu te torna mais forte, mais preparado. Por isso que a Bíblia diz que Jesus foi para o deserto cheio do Espírito Santo, mas saiu do deserto no poder do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo. Ele já era cheio de Espírito Santo, mas quando ele saiu do deserto, e essa é a questão, nós podemos ser cheios de Espírito Santo, mas quando nós fizemos jejum, essa abnegação de si mesmo,
ela gera o poder de Deus na nossa vida pela abnegação da gente mesmo. O que falam normalmente que Deus, ele fala em todo momento. Nós não escutamos ele a todo momento. E talvez esse período do jejum é exatamente sim. isso, né? Não, isso sim. A sensibilidade dá aquela sensibilidade de ouvir mais a Isso Deus, sim, isso sim. Orientação. Isso com certeza que a sensibilidade para ouvir, para perceber odores, para perceber vozes, para perceber temperatura. Quando estou em jejum, as pessoas não estão cheirando nada e eu estou cheirando, estou cheirando. Tem um odor, eu cheiro qualquer coisa e é forte. E as pessoas não percebem isso muitas vezes, né? Porque a tua sensibilidade é grande. Questão de aconselhamento, passar tempo na igreja aconselhando, essas coisas. Como que você separa a tua agenda pastoral, por exemplo, apostólica durante o jejum? Interfere por exemplo, vão te convidar para um casamento, o buffet do casamento, o aniversário da pessoa da igreja. Então, como que eu normalmente, boa pergunta, normalmente o que eu tento fazer? Eu tento fazer meu jejum no período de jejum mais prolongado, no período que eu já me programo, onde normalmente existe poucas interações que eu preciso fazer, poucas festas e coisa e tal. Normalmente esse período de janeiro e fevereiro é um período que tem poucos eventos, poucas coisas. Então eu gosto de fazer jejum nesse momento. Muitas pessoas estão fora, não tem muita atividade, a atividade está diminuta, então eu fico fora quando eu faço esse tipo de jejum. Nós ficamos de entrar no outro tipo de jejum também, que nós ficamos de falar aqui sobre os tipos de jejum que tem. E como eu falei, o jejum é um tipo de sacrifício. E como o jejum é um tipo de sacrifício, um tipo de abnegação do eu, é um tipo de preparação, um tipo de dizer não para mim mesmo, de matar o eu, logicamente, esse jejum que eu estou falando, que é um jejum só água, né, de abstenção completa do alimento, esse jejum, ele é um jejum de, vamos dizer assim, mais extremo. Existe outro jejum, como o jejum de Daniel, tem outras pessoas que fazem o jejum, né, só de tirar carboidrato por um período, outros que fazem jejum de tirar carne só por um período, outros fazem jejum de não olhar televisão por um mês, outros fazem jejum de não entrar nas redes sociais por uma semana. Tudo isso é jejum, logicamente. Cada um exige um tipo de sacrifício. Ou seja, cada um está dizendo quanto é que eu consigo me mover e matar a minha carne, matar eu mesmo, tá entendendo? Então, tem uns que fazem jejum que não comem sobremesa durante um período, tem uns que fazem jejum, almoçam. Eu, por exemplo, fiz 45 dias só almoçando, quer dizer, uma refeição, né, cada dia, só fazia uma refeição, cada dia só uma refeição, 45 dias eu fiz. Uma vez eu fiz jejum que eu tirei tudo que lembrasse a doce. Como eu gosto muito de doce, eu fiz 50 dias, tirei tudo doce, tudo. Não tinha adoçante, não tinha fruta, não tinha nada que pudesse lembrar a doce. Nada de doce, nada de bebida que pudesse lembrar doce. Café tomava sem adoçante, água, refrigerante muito menos, né, suco, fruta, tudo que tinha qualquer coisa de qualquer doce, doçura, eu tirei fora. São jejuns também. Então a pergunta que fizeram é que se existe alguma vitamina que se possa tomar. Bem, existe sim, por exemplo, em lugares, inclusive em hotéis, que desafiam a pessoa a fazer um jejum de 2, 3 dias, hotéis spa, aqueles que trabalham com saúde, desafiam a pessoa a fazer um jejum de 3 dias para se limpar, vamos dizer assim, para dar um reset, como nós falamos. Eles usam algum tipo, né, especialmente, eles usam, mas voltado especialmente, eles usam uma substância voltada especialmente para te dar energia. É mais algo com açúcar,
para que tu possa ter energia, um pouco de energia, e não causar todos esses transtornos que a falta de energia acontece. Logicamente que muitas, se tu tomar de estômago vazio algum tipo de vitamina, existe uma boa probabilidade de tu vomitar. Por quê? Porque é uma coisa concentrada e tu vai ter... Eu já tive essa experiência, pensei, não, vou tomar uma vitamina durante o período aqui e tal, mas eu tomei, tive que parar o jejum, ou seja, eu tinha marcado o jejum de 7 dias naquela época, passou 5 dias, eu tive que parar. Por quê? Porque o estômago virou de perna pro ar. Virou porque eu fui tomar alguma vitamina, né, que eu pensei que poderia me ajudar, e foi o contrário. Meu estômago, meu Deus, foi um sofrimento, parecia que queimava o meu estômago, né? Então, eu pessoalmente não aconselho a tomar alguma coisa assim muito específica, muito objetiva no período de um jejum assim, porque vai causar mais náusea, vai causar mais mal-estar do que qualquer outra coisa, né? Alguma dessas vezes o senhor parou no hospital durante esses anos? Eu pessoalmente nunca parei no hospital. Nunca parei no hospital. Mas eu sei, por exemplo, um grande líder evangélico aqui no Rio Grande do Sul, que tem uma rede de igrejas enorme aqui no Rio Grande do Sul, ele tentou fazer 40 dias. No 27º dia ele desmaiou e foi levado para o hospital. Mas não só desmaiou, ele teve quase que convulsões, passou mal. Ele realmente não pôde. Tem outras pessoas que realmente tentam fazer e chegam. Algumas pessoas fazem um jejum assim e tomam alguma coisa como um suco para dar energia, tá compreendendo? Assim, tomam todas as noites um suco. Por exemplo, após Coraiola, lá em Palmas, faz um retiro que vão pessoas que fazem 40 dias de jejum, 21 dias e 7 dias de jejum. A gente já continua do Coraiola. Então, após Coraiola faz lá em Palmas, em Tocantins, um retiro. Inclusive agora eu vou ministrar, próximos dias estou indo, ano passado também ministrei. E junta muitas pessoas, uma equipe faz 40 dias de jejum, outra faz 21 e outra faz 7. Ano passado tinha 40 e poucas pessoas. Esse ano, por causa da pandemia, diminuiu um pouco, mas sempre tem. Mas nesse jejum dele, ele então faz algo um pouco diferente, para as pessoas não sofrerem tanto. Ele faz que as pessoas tomam um dia água de coco e outro dia elas tomam Gatorade. Então, com isso, as pessoas não sofrem tanto. Eu pessoalmente não gosto, eu prefiro tomar só água. Eu me sinto melhor tomando só água do que tomando água de coco. Mas um conselho que eu dou, que quem faz um jejum muito prolongado, depois tome muita água de coco. A água de coco é espetacular para o estômago, né? Faz muito bem para o estômago. A água de coco é espetacular realmente para o estômago. E se alguém quiser e tem muita dor no estômago, pode tomar água de coco durante, né, o período que está fazendo jejum. Como que o senhor faz? Você inicia com um processo de oração, Deus fala com os familiares, fala com Deus, te prepara. Como que você decide, por exemplo, esse ano eu vou fazer 12, não vou fazer 40? Você chama a família, como que é? Então, aí tem muita gente que é muito místico nisso, né? Eu realmente, eventualmente Deus me pediu alguns momentos para mim fazer como eu expliquei quando eu fiz o jejum de 40 dias. Deus pedia, disse, tu quer realmente subir um degrau? Então, eu quero que tu faça o jejum de 40 dias. Foi para mim muito claro, tanto que eu voltei, eu estava em férias na Argentina, estava quase 15 dias na Argentina comendo carne. Cheguei, o outro dia comecei o jejum. Meu Deus. Então, normalmente, nós inclusive estamos gravando aqui, agora no início do ano, normalmente eu faço momentos em que eu vejo que eu estou para entrar em grandes desafios. Então eu faço um jejum mais prolongado. Por exemplo, estamos entrando num ano novo. Um ano de grandes desafios, um ano para avançar, um ano para conquistar, um ano para estabelecer, para fundar muitas coisas
Bem, agora, como eu falei, todas as vezes que Deus deu passos importantes, a grande maioria das vezes, Deus pediu um jejum para as pessoas. Então, aprendi isso, e quando eu estou assim diante de situações, eu queria dar um conselho. Não jejuar no meio da situação, no meio do desafio. Ah, vou ter um tempo de libertação muito importante que eu vou ministrar, então vou fazer jejum na libertação. Não, não. No dia que tu vai ministrar a libertação, não faz jejum. No dia tu tem que estar com energia, tem que estar com força. Né? Tem que fazer antes, não no meio, ou seja, não no meio da situação. Faz antes o jejum. Então, como eu decido fazer? Eu decido fazer de acordo com aquilo que eu tenho diante de mim. E às vezes eu não tenho muita coisa assim, vou fazer um jejum por causa disso, daquilo, daquela outra coisa. Mas eu decido fazer muitas vezes jejuns menores, de 5 dias, de 7 dias, de 3 dias. Eu praticamente, para fazer jejum de 3 dias, eu quase já não faço mais. Quando já perdeu a graça. Mais ou menos isso. Sempre desafios maiores. 5 dias. Sempre quando eu digo, vou fazer um jejum. Então, é sempre essa ideia, 5, 7 dias, alguma coisa assim. Então, tem vezes que eu não tem nada assim especial, mas eu percebo, não, está na hora de fazer um jejum de novo, já faz 2, 3 meses que não fiz, vou fazer mais um jejum, e daí faço um jejum quase que, vamos dizer assim, até para manter fisicamente, né, a estabilidade do corpo, para conseguir fazer essa quantidade de jejum constantemente, né. Então, eu normalmente faço esses jejuns prolongados quando eu estou entrando num grande desafio. Essa vamos dizer assim, é o meu... Por isso que todo início de ano praticamente eu jejuo. Por 2 motivos. Uma, porque estou entrando num ano novo. Esse ano, um ano de avanço muito importante, então nós vamos ter grande desafio, decidi fazer 12 dias. E por outro motivo, que é o período mais adequado de fazer jejum também. Esse é um motivo muito importante, fazer no início do ano. E a mais adequada pela temperatura, né, não tendo muito compromisso, não exigindo muita coisa. Então sempre é um momento melhor para fazer jejum, essa época aqui, né? Lógico, perde esse tempo um pouco, né, de prazer, quem sabe, tem gente aí que está na praia, tomando banho de piscina, tá isso, aquilo, mas dá tempo para tudo também, né? Relações familiares, como que fica nesse período? Então, é importante que o cônjuge, as pessoas que estão junto com a gente, entendam que a gente está de jejum. Automaticamente, a gente não tem condições de fazer tudo aquilo que a gente faz. Por exemplo, tu não tem energia para ficar fazendo, te dedicando, né? Tu precisa descansar mais, precisa dormir mais, e sobretudo, uma coisa que nós não tocamos agora, quais são as coisas que acontecem durante o jejum com a pessoa. Outro dia alguém me pediu assim, Lu. Diz assim, Ricardo, existe alguma crise, algum estresse, alguma coisa no meio do jejum? E daí eu disse assim, cada dia é uma crise. Cada dia é uma crise diferente, porque o corpo, ele grita, ele diz assim, eu quero comer, eu preciso de energia, eu preciso de comida. Então, quando tu faz um jejum muito prolongado, um dia a tua pressão cai lá embaixo, tu não sabe, tu acordou com pressão baixa e passa o dia com pressão baixa. Outro dia, tu acorda com uma vontade de vomitar, e quem tu come, quer dizer, não come nada, mas quem tu bebe, tu vomita, e tu não tem vontade de beber, tu tem que jogar água para dentro do teu corpo e ele joga para fora. Outro dia, tu acorda com uma deprê assim, depressivo, que tu pensa que tu vai, o mundo que não vale mais a pena viver e coisa e tal. Outro dia, te dá uma dor no estômago, que teu estômago começa tu pensa que está queimando, que botaram uma fogueira dentro do teu estômago. E irritação, quer chutar o cachorro. Outro dia, tu não pode encontrar ninguém, qualquer coisa que alguém fala, tu tem vontade tu tá todo irritado, tu briga,
tu retruca e tu quase que não tem controle. Ou seja, nós temos que entender uma coisa, que quem faz jejum, ele precisa entender que essas coisas são normais no meio do jejum e se controlar. E a família que está junto precisa entender. Isso não é no jejum de 1, 2 dias, 3 dias que essas coisas acontecem. Acontece um pouco também em pessoas que não estão muito familiarizadas com o jejum. Mas quando tu faz um jejum mais prolongado, daí sim, daí importante. Muda todo o dia a dia, por exemplo, sentar na mesa, o almoço, o jantar. Exatamente. Muda tudo. Como o senhor faz? O senhor senta na mesa com ele? Não, eu não sento na mesa. Separado? Eu fico separado, não sento na mesa. Mas eu não tenho, como eu falei, não é problema a fome. Sim. Né? Não é problema cheirar a comida. Esse não é problema. Eventualmente, eu já tive jejum prolongado que eles foram comer um fundi de noite, eu fui junto. A família foi junto, eu fui todos comendo fundi ali e tal. E eu tomei 2 garrafinhas de água. Teve alguma vez que o senhor esqueceu que estava em jejum, tipo, em algum lugar assim, comi, meu Deus, eu estava em jejum, alguma coisa assim? Já aconteceu, sim. Normalmente não é uma refeição, mas é coisa pequena, assim, que a gente não se liga, não se dá conta. Normalmente não é quando tu está num jejum prolongado, daí é mais assim, quando tu está no dia a dia, eu vou fazer jejum hoje. Aí é um dia de jejum e aquilo é tão natural que chega num lugar e alguém te oferece um cafezinho, toma um cafezinho, puxa, nem lembrei que eu estou de jejum hoje. Já foi, Daí já foi. Mas normalmente isso acontece quando está num jejum menor, assim. Que não está se preparado todo aquele tempo. Exatamente, quando não está toda a estrutura preparada. Perfeito. Alguma palavra de encerramento? Eu acho que conversamos bem sobre o jejum, ainda tem várias coisas que o senhor às vezes gostaria de acrescentar, conselhos para pastores que gostariam de fazer no início do ano sempre. Eu tenho um conselho, começando com um conselho fundamental. Nós estamos vivendo, tem muitas igrejas que estão muito direcionadas hoje para jovens, né? E o primeiro conselho que eu gostaria de dar é de que esses pastores que trabalham muito com jovens desafiassem os jovens a fazer jejum. Ou seja, para que eles sejam no momento da dificuldade, no momento da tentação, no momento do desafio, no momento que surge, né, aquela coisa, vou para onde, no momento que eu tenho a possibilidade do Gease ficar rico, eu realmente estou tranquilo, estou controlado, porque eu me preparei para isso, né? Eu me preparei para vencer. Então, primeiro para os pastores, especialmente trabalho com jovens, que hoje têm muita dificuldade de fazer jejum, porque foram criados num ambiente que não precisam fazer muito sacrifício. A segunda coisa, para líderes e pastores, né? Não só para pastores de igrejas jovens, mas para todo tipo, né, de célula, que em algum momento desafiassem com algum tipo de jejum. Não precisa ser um jejum desse que eu estou falando, muito extenso. As pessoas nem têm condições, e inclusive para mulher é mais difícil fazer jejum que para homem. Por quê? Porque questão hormonal? Questão hormonal, exatamente. Normalmente as mulheres que fazem jejuns um pouco mais prolongados, elas têm problema, elas o ciclo menstrual fica louco. Completamente desregulado. E, inclusive, se faz um jejum muito prolongado para a menstruação. Esse período de jejum não tem menstruação. Por quê? Porque aquilo que eu falei, todo o sistema hormonal funciona. Casais, então, que estão tentando engravidar, não podem fazer, porque mexe a mulher, especialmente, né? Mexe com a fertilidade. Uma coisa que fizeram a pergunta, uma das perguntas que fizeram, como funciona, já que entramos nesse assunto, como funciona, um casal pode ter relacionamento sexual ou não pode ter relacionamento sexual durante esse período? De novo, é cada um que define qual é a extensão do seu jejum. Eu posso fazer um jejum de 40 dias e decidir que eu realmente, como a Bíblia fala,
né, que caso alguém queira se retirar para oração, né, se desconecte da sua esposa. Então, cada um faz como quer. Ok, eu vou fazer tantos dias sem ter relacionamento nenhum com a minha esposa, ou essa área não toca, tá compreendendo? Então, é importante isso, que não existe uma regra para isso, né? Não existe uma norma para isso. Alguns dizem que existem tipos de jejum para tipos de objetivos. É um pouco discutível isso, e eu não queria entrar nesse mérito, né? Porque nós vemos para cada para momentos diferentes, jejuns diferentes na Bíblia, e com isso conclui que para cada caso existe um tipo de jejum. Então, isso não pode se afirmar categoricamente isso. Outra coisa que é importante, que as pessoas sempre perguntam também, Lu, sobre jejum de Daniel. O que pode e o que não pode comer em jejum de Daniel. E da exclusão, né, de ficar só com verduras. Isso, o que pode e não pode. Então, de novo, não existe uma regra, porque jejum é como eu falei, é tipo de um sacrifício que se faz, é uma abnegação, é a morte de si mesmo. Eu, pessoalmente, quando faço o jejum de Daniel, eu prefiro tirar todo o carboidrato fora e toda a carne fora. E, inclusive, não como nem feijão. Nossa. Nem feijão eu como. Então, eu como legume, verdura, mas nenhum carboidrato. Então, não como pão, não como batata, não como nada disso, nem arroz, não como nisso. Tem algumas pessoas que fazem jejum de Daniel, né, e comem carboidrato. Diz, não, batata nós comemos, o arroz nós comemos. É mais fácil fazer um jejum, como se chama jejum de Daniel, quando se come carboidrato. Mas uma coisa fundamental é tirado no jejum de Daniel, que é tirar todo o doce e toda a carne. Essas duas coisas são... Alcoólicos também. E alcoólico, logicamente. Passou virada de ano, nada de isso... vinho. Não, nada, né? Nada dessas coisas, né? Então, agora, o que pode? Não é o que pode, o que não pode é isso. O jejum de Daniel significa exatamente isso. Eu tiro aquilo que mais me dá prazer, tá entendendo? Então, tiro carne, tá entendendo? E tiro... Agora, o carboidrato, eu, quando faço, eu tiro todo o carboidrato fora, né? Tiro tudo fora. Prefiro, né? Então, se torna um jejum um pouco mais efetivo, vamos dizer assim, um jejum um pouquinho mais de consistência, realmente, né? Em relação ao jejum de Daniel. Eu queria entrar num quesito, assim, para encerrar até, ou se o senhor quiser acrescentar outras coisas. Jejum não é dieta, né? Porque muita gente faz jejum para embelezamento pessoal, entende? Tipo, eu quero emagrecer, eu quero isso, eu quero que minha pele fique melhor, eu quero que o cabelo, então só vou comer fruta e verdura. Então eu queria esse ponto, jejum não é dieta. Então, essa é uma pergunta muito boa, porque ela não é só questão de dieta, ela abre todas as questões, qual é a consequência do jejum no físico da pessoa. Algumas coisas eu já falei que precisam ser cuidadas, mas aí nós entramos numa coisa muito importante. Eu não conheço nenhuma pessoa que jejua bastante que é magro. Por quê? Porque quando tu jejua, o teu corpo, ele vai dando a tua mente, o teu sistema vai dando uma informação para o sistema celular. Diz, olha, quando voltar a comer, quando esse cara comer, guarda toda a energia. Porque esse louco vai voltar a parar de comer e nós temos que ter energia guardada. Então, normalmente a pessoa que faz muito jejum, ela engorda muito. Eu sempre brinco assim, que depois que tu faz um jejum muito prolongado, até o ar que tu respira te engorda. Porque tudo aquilo que entra no corpo, o corpo guarda. Tudo que ele pode transformar em energia, ele retém e transforma em energia. Então, primeira coisa, a gente emagrece sim, no primeiro dia tu emagrece 2 quilos. Meu Deus. Depois até o 6º, 7º dia tu emagrece 1 quilo.
E depois vai diminuindo, né? Depois quando tu tá lá nos 40 dias, tu emagrece 200 gramas, 300 gramas por dia lá, quando tá no 25º dia em diante, né? Mas realmente há uma perda de peso. Lembra, tu perde massa magra e perde gordura ao mesmo tempo, tu perde duas coisas e é muito ruim. Então, uma coisa importante, jejum não é dieta. Ou seja, jejum, tu vai ter uma probabilidade de engordar mais depois, porque tudo aquilo que tu perdeu. Jejum de 40 dias eu perdi 25 quilos. Meu Deus. Em 2 anos eu retomei tudo e mais ainda. Mesmo cuidando. Mesmo comendo muito pouco carboidrato, eu retomei tudo e todas as pessoas que eu conheço acontece a mesma coisa. Ou seja, toda pessoa que jejua muito tem uma probabilidade de engordar muito fácil. Tudo que tu come engorda, então tem que cuidar muito da alimentação depois também. Você joga o seu corpo como uma questão de sobrevivência, né? Só vai funcionar o vital. É isso aí. No jejum. Bem isso aí. Só funciona. Então depois o corpo ele retém tudo para se preparar para uma próxima queda, vamos supor, né? Exatamente. Uma próxima entrada em sobrevivência. Exatamente. Então ele tem preparado. Por isso ele absorve tudo. A segunda coisa que se precisa cuidar muito, porque o jejum afeta muito a questão do estômago. O estômago ele fica muito sensível. Qualquer pessoa que jejua muito, ela não pode comer depois muitas coisas. O estômago se torna muito sensível depois. Pode produzir alergias a medicamentos, alimentos, exatamente. Pode produzir alergia a alimentos, pode produzir alimentos muito fortes, temperos muito fortes, e pode causar refluxo, pode causar diarreia. É muito normal que a pessoa que jejua muito precisa ter cuidado na alimentação depois do jejum. Não quero desanimar ninguém com isso, mas é cautela, né? É cautela que faz parte disso, né? Que a pessoa precisa estar claro que ela não pode exagerar depois, né? Não pode. A alimentação antes de um jejum prolongado não é a mesma que depois de um jejum prolongado. Isso aí também a gente esqueceu de falar, né? O antes, porque a gente falou bastante do depois. E o antes, por exemplo, eu não posso, que nem a gente comentou, vir lá da Argentina, do churrasco, da comida, da carne e pular para um jejum. Quando tu está começando a tua vida de jejum, o teu corpo não está acostumado. Então eu vou fazer 5 dias de jejum. Nunca jejuei, mas vou fazer 5 dias de jejum. Jamais faça isso. Como começa? Começa com um dia. Começa com um dia. Eu, por anos, eu fiz jejum de um dia, 20 anos eu jejuava uma vez por semana, era certo que eu jejuava. Então, meu corpo estava acostumado a jejuar. Então, para mim entrar no jejum não era problema, porque eu estava acostumado. Daí eu fiz 2 dias, depois eu fiz 3 dias, depois eu fiz 3 dias sem água, né? E daí, de novo, tá compreendendo? Quer dizer, tu faz um dia, eu fiz 1 dia sem água, depois fiz 2 dias sem água e sem nada, né? Sem comer. Depois fiz 3 dias sem nada. Mas não, depois eu fiz 5 dias, depois eu fiz 7 dias, depois fiz 12 dias, depois fiz 21 dias, daí eu fiz 40 dias. Quer dizer, não entro num jejum, vou jejuar 7 dias. Se a pessoa entrar direto num jejum de 7 dias, eu posso dizer que ela vai ter problema, vai desmaiar provavelmente, vai ter queda de pressão, vai se sentir muito mal. Com uma grande probabilidade ela não vai encerrar o jejum de 7 dias. Que idade o senhor está hoje? Hoje eu estou com 57. 57, você recomendaria para os outros pastores também? Claro que é de acordo com cada um, mas continuar, você sente que consegue continuar 40 dias de jejum ou você já baixa para 21, para 12? Então, muito importante essa pergunta aqui, porque cada dia que vai passando a tua capacidade no teu corpo, por natureza, cada dia que passa, tu vai tendo menos energia.
Então, uma pessoa de 30 anos e uma pessoa de 60 anos, a pessoa de 60 anos tem a metade da energia de uma pessoa de 30 anos. Logicamente, uma pessoa de 60 anos vai ter uma dificuldade dobrada de fazer jejum que uma pessoa de 30 anos. Porque a pessoa de 30 anos, por natureza, ela já tem mais energia. Então, cada ano que passa, se torna mais difícil eu jejuar. Então, as pessoas que quiserem fazer um jejum mais prolongado, não pense que quando ficar mais velho isso vai facilitar. É o contrário. Ou seja, eu aconselho a jejuns muito prolongados a não fazer depois de 50 anos. Começa realmente a ficar mais difícil a fazer. Eu fiz meu jejum de 40 dias, eu tinha mais de 50 anos. Foi um sacrifício, porque eu realmente posso dizer, é realmente sacrificial. Depois desse jejum de 40 dias, meu corpo ficou até um pouco traumatizado. Primeiros 2 anos eu tive dificuldade de fazer jejum de 5, 6, 7 dias. Eu conseguia fazer de 1, 2, 3 dias, mas não mais que isso, porque o corpo dizia, não vai fazer mais. Nunca mais. Não vai, isso não vai de novo, Murilo. Mas depois o corpo vai se acostumando de novo e vai fazendo, mas nos primeiros 2, 3 anos eu tive dificuldade de fazer jejuns mais prolongados. Realmente foram muito difíceis. Então eu aconselho, se alguém quiser começar a aprender a fazer uma vida de jejum, realmente comece mais novo, não tão novo quando está em fase de crescimento ainda, que precisa de alimento, mas quando 25 anos, 30 anos, quando já está a estrutura formada, já comece devagarinho fazendo esse processo. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 7 dias, né? 10 dias, 12 dias, e vai crescendo, vai se colocando desafios para crescendo nesse jejum, né? Indicação de literaturas para esse Pois período. é, Tem pouco sobre as... muito pouco. Tem alguns livros sobre jejum e são quase que mais teóricos. É melhor experiência prática. É, quase que são mais teóricos. Eu creio que nós abordamos aquilo, quase tudo aquilo que uma pessoa precisa sobre jejum, sabe? Sim, excelente. Porque poucas pessoas têm a experiência de jejuns tão prolongados. E algumas pessoas mistificam muito que o jejum faz isso, que o jejum faz aquilo, mas de fato não tem experiência prática em relação a isso. E não sabe essas dicas, né? É, exatamente, não tem experiência prática e mistifica muito, porque pensa, uau, o cara fez 40 dias de jejum, então é o céu na terra, né? Então, não entende que na verdade não significa, eu não estou comprando, eu não estou negociando nada com Deus. Uma troca, né? Exatamente isso, porque muitas pessoas pensam que o jejum é um preço que eu estou pagando para ganhar alguma coisa. Tudo que eu recebo é pela graça. Né? Então, Deus me dá pela graça. O jejum, ele faz aquilo que nós falamos, que eu mate a minha carne, mate eu mesmo, e com isso eu dou abertura para o Espírito Santo e para o poder do Espírito Santo estar comigo. Mas não é uma troca com Deus, porque eu não posso barganhar com Deus, porque seria um negócio com Deus. Então o mérito seria meu. E nós estamos vivendo na época da graça, onde o mérito não é meu, o mérito é de Jesus que já pagou o preço lá na cruz. Então eu não posso pensar que o jejum me dá mérito para alguma coisa. O jejum me prepara para alguma coisa e me habilita para alguma coisa. Mas não me dá mérito, né, como obrigação de Deus fazer alguma coisa. Perfeito. Um encerramento e uma palavra para todo mundo que assistiu. Então essa é a nossa primeira... O café com o apóstolo. O primeiro café com o apóstolo, né? E foi um momento muito importante de contar algumas experiências que a gente teve nesse período de vida e que poucas pessoas talvez poderiam compartilhar experiências como essas, né? E dicas como essas para as pessoas que estão. Se existe alguma pergunta a mais que a gente não conseguiu responder, o pessoal pode colocar aí, quem sabe no momento aí a gente responde aí mesmo diretamente, mas creio que a gente conseguiu abranger de uma forma muito grande muitas coisas
sobre o jejum. O jejum, sim, é um sacrifício, não é fácil. A pessoa não pensa que agora eu me sinto muito bem, não, eu me sinto fraco, né? Me sinto sem energia para fazer as coisas, falo mais devagar, caminho mais devagar, faço as coisas mais devagar, né? Demoro mais para pensar, porque tudo isso exige energia. Também há um tempo maior que a gente precisa ficar sentado, descansando. Normalmente a gente não tem tanto sono, acorda de noite. Sim, toda pessoa que jejum, um jejum prolongado. Ao contrário, que passava com mais sono. No início, sim. No início tu fica mais cansado e tu quer dormir um pouco mais, mas depois do tempo, um jejum prolongado, tu fica ligado, tu acorda durante a noite, não consegue dormir. Jejum prolongado realmente ele causa isso. Então, não é uma coisa de dizer assim, não, vou fazer jejum numa boa. Não, jejum é sacrifício. Jejum, tu tá realmente passando algumas coisas, um mal-estar, mas um mal-estar programado, um mal-estar que tu sabe que está te levando a algumas coisas boas. Vai te ajudar na tua saúde, vai te ajudar a vencer os desafios da tua vida, vai te ajudar a ser um homem mais sensível, uma pessoa mais sensível a Deus, vai se encher do poder de Deus, com certeza que sim, e vai, né, criar no teu corpo, vai gerar coisas diferentes. Normalmente, no final, quando tu termina um jejum prolongado, o bem-estar corporal é uma coisa inimaginável. A gente se sente fisicamente tão bem depois de um jejum, tão bem que tu diz, eu não quero mais sair desse estado físico que eu estou depois de jejum. E cada vez que tu come uma porcaria, tu sabe, estou comendo uma porcaria. Estou comendo coisa que vai estragar. Tu tem até sentimento de culpa. Por quê? Porque tu limpou teu corpo, tu deu uma balizada, limpada, botou tudo em dia, e depois tu começa a comer porcaria de novo. E mais, tu percebe direitinho o que é porcaria. O corpo diz pra ti, isso aqui é porcaria, isso aqui eu sei, depois de jejum, tu sabe direitinho que não é bom pro corpo, tu percebe isso claramente. Então, essa é a palavra, eu queria dar sugestão. Todos precisam jejuar, essa geração precisa aprender a jejuar. Nós precisamos uma geração forte, preparada, uma geração que esteja em condições para aqui na frente, as grandes coisas que Deus tem para fazer, esteja preparado. E o jejum é a forma de nós preparar uma geração saudável, uma geração sadia, uma geração cheia de Deus, cheia do poder de Deus, e uma geração que já demonstrou que está pronto a se sacrificar por Jesus e ter da parte dele o máximo em sua vida. Deus abençoe todos, espero que toda essa nossa conversa, Lu, tenha ajudado bastante gente. Uma aula, né? Super aula. E que possa ajudar todos aqueles que querem entrar nessa carreira. E aqueles que nunca pensaram, eu quero desafiar, vai, te joga nisso, completo, jejua de outra forma, mas faça esse desafio na sua vida e avance nesse sentido. Deus te abençoe e seja um homem, uma mulher, um jovem apostólico. E apostólico significa um jovem enviado por Deus, preparado por Ele. Deus te abençoe demais.